Qualquer coisa vocês me falam no chat. 7 horas e 1 minuto, não tem mais conversa. Pessoal do Instagram, corra lá para o canal do YouTube. A conversa agora é com o pessoal do YouTube, não tem isso. Então é o seguinte, a gente está iniciando hoje mais um projeto, que é o projeto do raio-x da questão aplicado especificamente ao agente da PCDF e a qualquer outro concurso que você queira fazer, cuja banca possivelmente vai ser Sebrasp. Por quê? Porque a análise que a gente vai fazer aqui é uma análise mais focada diretamente só nos pontos da banca Sebrasp. Então, esse é voltado para este ponto. Este projeto vai ser um projeto de final de semana. Todo sábado, todo domingo, às 7 da manhã, a gente vai tocar esse projeto. O outro projeto continua. São as temporadas lá do raio-x da questão normal, que ocorrem todos os dias, de segunda a quinta-feira, às 21 horas e 5 minutos. Lá nós estamos na oitava, vamos iniciar a oitava temporada. Cada temporada tem 4 episódios, uma temporada por semana, beleza? E este aqui a gente inicia este primeiro vídeo, essa primeira live aqui hoje. Então, a gente vai fazer focado no edital do agente da PCDF, que é mais ou menos o cerne dos principais editais em matéria de direito administrativo que são cobrados pela banca Sebrasp. O ponto de hoje é o ponto 1 do edital. Então, vocês estão vendo aqui, olha, ponto 1. Neste ponto 1, vai ser cobrado o quê? Centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Tá aí, olha, para vocês verem. Então, só te avisando, a probabilidade de não aparecer pelo menos uma questão especificamente sobre centralização, desconcentração, descentralização e centralização, a probabilidade de não aparecer na sua prova é menor que 5%. Eu não vou dizer que é zero, porque vai lá, o examinador é maluco, mas quando a banca Sebrasp e coloca o edital da maneira que está, não tem chance, você tem que saber esse tema. Administração direta e indireta, aqui eu tenho um destaque especial para você. A administração direta e indireta é o quê? Tudo. Tudo relativo à administração direta e indireta. Quem tem personalidade jurídica, quem não tem, a relação das entidades da indireta com o ente federativo, tudo isso. Controle finalístico, a inexistência de vinculação, tudo isso vai aparecer. E aí ele coloca especificamente autarquias, vou destacar aqui, coloca fundações públicas, está aqui, fundações, empresas públicas, está aí, e sociedade e economia mista. Acalmem-se, isso aqui só vai acontecer na nossa primeira live que a gente está fazendo os esclarecimentos. Até eu coloquei aqui, ó, o combinado não sai caro. Então, beleza. Detalhe, atenção que você anota aí. Como ele não colocou consórcios públicos, não será cobrado consórcios públicos. Neste concurso especificamente, agente da PCDF não vai ser cobrado consórcios públicos. Por quê? Porque ele nem colocou a expressão consórcios públicos e o examinador também não colocou a Lei 11.107. Vamos lá. Último ajuste, aí a gente já começa agora. O combinado não sai caro. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa, análise ponto a ponto dos tópicos do edital de agente PCDF. Professor, mas eu estou usando para um outro concurso. Olha no edital desse seu outro concurso do Sebrasp e veja que vai ter basicamente os mesmos pontos que estão aqui presentes para agente da PCDF. E aí não muda. Ah, mas concurso de polícia tem um outro enfoque. Não necessariamente. Esse diferencial de enfoque, ele representa menos que 20%. Fique tranquilo. Então, primeiro aspecto é isso aí. Segundo, o objetivo não é aulão de exercícios. Então, qual é o objetivo? É a gente fazer uma análise das questões
eu te apresento o gabarito, mas o foco principal não é o gabarito. O foco principal é identificarmos quais são os elementos conceituais que são necessários para compreender aquele item e julgar, e você fazer um exame de consciência. Estou lembrando, eu conhecia esse aspecto e aí eu vou puxar, suscitar que vocês revisem alguns pontos. Vou explicar e vou falar, isso aqui tem que ir para o seu resumo, isso aqui tem que estar na sua memória. Então o objetivo é esse, em cada questão eu extrair os elementos conceituais que foram necessários para resolver aquela questão e quase todas as outras relativas àquele mesmo tema. E aí você vai fazer um exame de consciência de o quanto você precisa ou revisar ou estudar no seu material teórico e incrementar o seu resumo até o dia da prova lá em outubro. Bacana? Beleza. Não é aulão de exercício. Outro ponto importante que eu vou fazer. Vou direcionar o seu estudo e o que você deve resumir. Colocar no seu resumo. No seu resumo. Professor, mas eu não gosto de fazer resumo. Não tem problema. Estou falando se você gosta de fazer resumo, mapa mental, lá para a reta final, faltando 15, 10 dias, eu vou te indicar aquilo que é muito relevante e está presente no seu resumo de revisão de retíssima final, que nós já estamos numa reta final, mas a retíssima final são ali os últimos 15 dias. Então, vou te indicar isso aí. Basicamente é isso. Então, análise ponto a ponto, objetivo, e a gente vai fazer, não gosto muito desse nome, mas vamos fazer o famoso estudo reverso. Tudo isso vai ser a partir desse estudo reverso. Bacana? Professor, quero participar dessas lives, mas ainda não estudei nada de direito administrativo. Isso me serve? Te serve por quê? Porque vai apresentar a você quais são os conceitos que quando você começar a estudar a parte teórica, você vai precisar conhecer esses conceitos. Sem mais delongas, vamos para a nossa questão de hoje. Primeira questão de hoje. Só para finalizar, se eventualmente alguém não pegou o material, aí na descrição do vídeo, clica na setinha para baixo, tem um link lá em azul. Clica no link, esse link vai te remeter lá para o canal do Telegram, onde você vai poder baixar o material. Eu vou fazer algumas anotações no material. Você pode anotar, vai ter até espaço aí para você anotar, mas se você não quiser anotar ou não anotar tudo, não tem problema. Ao final eu vou dar uma burilada e vou postar novamente no canal do Telegram o material já com as minhas anotações. Tudo tranquilo? Então, por exemplo, essas anotações que eu fiz aqui vão estar na versão 2, né? Então, o material que vocês pegaram aí, que é este aqui, é o 1.0. Depois que eu incrementar alguma coisa, 2.0. Se eu incrementar mais, 3.0. São as versões do material. Questão número 1, sempre questão Sebrasp. Olha o que diz o enunciado. Acerca da teoria do órgão e sua aplicação no direito administrativo, julgue o item a seguir. Então, basicamente, na minha proposta olha só, minha proposta, teoria do órgão. Se você não se lembra o que é a teoria do órgão, se você nunca ouviu falar em teoria do órgão, fique tranquilo, mas o momento é agora de você buscar na sua revisão, no seu material ou buscar no estudo teórico, para que antes do dia da prova você esteja com isso na ponta da língua. Teoria do órgão. Já vou falar sobre isso mais. Vamos para o item. Aí o item diz aqui, olha. Quando Eli Lopes é um dos papas brasileiros do direito administrativo, já falecido na década de 90. Mas para você que eventualmente não conhece, quando falar Eli Lopes, ele é responsável, grande responsável por boa parte da teoria do direito administrativo brasileiro como nós o conhecemos agora. Então, quando Eli Lopes conceitua os órgãos públicos como centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais por meio de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica que pertencem, fica claro que o autor adota a teoria do
órgão. Este item é certo, é errado ou é oxe? Vamos colocar aí. Esse item é um item certo. Esse item é um item que está o quê? Certo. Tá aí. Vamos marcar aí. Item, o gabarito dele é certo. Antes de passarmos para a análise propriamente de saber por que está certo ou está errado, eu quero destacar para vocês. Ele diz assim, ó, os órgãos, ele está dizendo, os órgãos são centros de competência. Essa é uma afirmação que você vai encontrar com muita frequência, especialmente na banca Sebrasp. Órgãos são centros de competência ou são unidades de competência, instituídos para o desempenho de funções estatais por meio de seus agentes. Então, uma outra coisa importante eu quero que você destaque. Órgão é um centro de competências, uma unidade abstrata. Ele sempre atua por meio dos agentes. Não tem como o órgão PCDF, o órgão Polícia Civil do Distrito Federal, ele agir. Ele não tem existência material. Ele realiza ações e atos materiais por meio dos seus agentes. E os agentes estão investidos em cargos que são lotados, alocados dentro desses órgãos. Então, a forma de atuação dos órgãos é sempre por meio de agentes, pessoas naturais como você, que será concursado. Cuja atuação, e aí diz assim, olha, importantíssimo, a atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertence. Isso que eu acabei de negritar e sublinhar é o cerne do resumo da teoria do órgão. Então vamos lá. O que você precisaria destacar? O que eu destaco inicialmente dessa questão? Primeira coisa, teoria do órgão. É uma pergunta. O que é a teoria do órgão? Você vai precisar revisar isso aí. Beleza. Teoria do órgão. Em resumo, teoria do órgão. Um alemão chamado Otto Guercke desenvolveu essa teoria que superou as teorias do mandato e da representação. Então, nós não adotamos no direito do brasileiro, no direito administrativo, nós não adotamos nem a teoria do mandato, nem a teoria da representação. A gente usa a teoria do órgão. E pela teoria do órgão, o resumo é basicamente assim, olha. Todo aquele é pessoa, né? Pessoa, todo aquele investido numa função ou cargo do Estado passa a ser, sem vírgula aqui, né? Eita. Passa a ser considerado parte integrante dele, como se fosse um órgão do corpo humano. Beleza, tá aí. Então, vejam aí o resumo da teoria do órgão. O Otto Guercke entendeu que no momento em que você foi investido no cargo da Polícia Civil, agente da Polícia Civil ou mesmo escrivão da Polícia Civil, a partir dali, quando você exercer as suas funções, então você tem dois requisitos para a teoria do órgão: investidura legítima por meio de concurso e exercício da função. Havendo investidura legítima e exercício da função, o Otto Guercke disse: quando você atua, eu desconsidero a sua pessoa física e considero que é o próprio Estado atuando. Então, passa-se a considerar que você e o Estado são um sujeito de direito único, que é o Estado. E você é mera parte integrante dele, como se fosse um órgão, como se fosse uma mão, como se fosse um olho. Então, quando a minha mão faz alguma coisa,
isso é imputado a mim, pessoa responsável por isso, e não ao órgão integrante. É essa a lógica da teoria do órgão. E a principal consequência da teoria do órgão, então qual é? O principal efeito da teoria do órgão. O principal efeito da teoria do órgão. Você pode anotar aí. Principal efeito da teoria do órgão é a imputação da responsabilidade pelas condutas dos agentes ao Estado. Isso, inclusive, prevalece na nossa jurisprudência do STF e do STJ. O agente, pessoa natural, pessoa física, não pode ser demandado por atos e danos que ele causar. Quem vai ser responsabilizado vai ser o Estado, que em ação regressiva se voltará contra esse agente. E aí se chama ação de regresso. A justificativa para tudo isso é a teoria do órgão, que está consagrada no nosso direito, inclusive na jurisprudência do STF e do STJ. Então, o principal efeito você pode colocar aí: responsabilização civil do Estado pela conduta dos agentes. Então, o principal efeito é responsabilização da pessoa jurídica integrante do Estado por atos e condutas lesivas a terceiros de seus agentes públicos. Tá aí. De seus agentes públicos. Tá aqui. Vamos colocar nesses termos. Depois eu vou formatando melhor, vai ficar mais tranquilo quando eu for mandar para vocês. Mas beleza? O que mais que a gente pode destacar dessa questão? O Eli Lopes Meireles, de fato, acolheu essa teoria do órgão? Sim. No Brasil, ele foi um dos principais defensores, precursores dessa teoria. Tudo bem? E a última pergunta que eu vou fazer está aqui. Como os órgãos atuam? E aí você já sabe, por meio dos atos e condutas de seus agentes. A minha sugestão é: professor, não estou conseguindo anotar a mão porque o senhor digita muito rápido. Sim, faça alguns apontamentos em forma de tópicos, né, para você se lembrar disso aí, mas depois eu vou disponibilizar esse material. Então não tente copiar exatamente como eu estou escrevendo, porque eu estou digitando e estou acelerando muito. Isso aí eu vou disponibilizar para vocês. Mas faça algumas ressalvas, alguns destaques de tópico para você. Aí depois, antes de mandar para vocês, claro, eu vou negritar aqui, olha, para ficar bacana para vocês, tal, deixar o negócio mais organizado. Mas essa questão suscitou de você e de mim esses conceitos, esses elementos conceituais, esses conceitos teóricos. Estava lembrando? Sabe articular? Tá ok? Maravilha. Eli Lopes Meireles, entre vários outros, acolheram a teoria do órgão no Brasil. Essa teoria do órgão entende que, ao ser legitimamente investido no cargo ou função e estando no exercício desse cargo ou função, o agente será responsável pela conduta, por sua conduta. Então, tá aqui. Eu só vou destacar 2 pontos aqui para vocês. Olha, 2 pontos. Calma aí. Vamos destacar 2 pontos aqui para vocês. Primeiro, investidura legítima e exercício da função pública ou a pretexto de exercê-la. Para o idealizador dessa teoria do órgão, ele diz: eu aplico a teoria do órgão se eu estiver diante de 2 requisitos. Investidura legítima, que ela só se desfaz com
a vacância do cargo, investidura legítima mais exercício da função. Porque se você estiver investido como agente de polícia ou outro órgão qualquer, mas estiver de férias lá na praia, e lá na praia você causa um dano a alguém sem estar a pretexto de exercer sua função, ali o Estado não vai responder por sua conduta. Por quê? Porque apesar de você ainda estar investido como policial civil, você não estará exercendo a função e nem a pretexto de fazer. Bacana? Então, a gente avança para a próxima questão. Questão número 2. Novamente, é uma questão Sebrasp e diz assim: no que diz respeito à administração pública direta, à administração pública indireta e aos agentes públicos, julgue o próximo item. Beleza. Claro, se você estivesse caindo de paraquedas hoje, você tem que dominar tudo sobre o quê? Sobre a administração pública direta, está aqui, sobre tudo sobre a direta, sobre a indireta, está aqui, e sobre os seus agentes públicos. Sobre os detalhes dos agentes públicos. Muito bem. Vamos ao item. O item diz o seguinte: a administração pública indireta é composta por órgãos e agentes públicos que, no âmbito federal, constituem serviços integrados na estrutura da administração pública e dos ministérios. Esta aqui está fácil. Errada. Está errada. Por quê? Porque a administração indireta ela não está integrada. Gente, eu vou colocar aqui. Muitas vezes a gente estuda muita doutrina, o professor se empolga tal, mas vamos para o feijão com arroz? De onde eu tenho isso com certeza? A primeira certeza que a gente tem em matéria de direito vem da lei. Vem da lei. Até por conta da fonte primária. Então, sendo bem objetivo com você aqui, ó, artigo 4º e 5º do decreto lei 200 do ano de 67. Dá um Google, leia esses dois artigos, que às vezes eu vou falar, nossa, mas isso estava na lei, esse decreto está valendo até hoje? Esse decreto regulamenta boa parte da estrutura organizacional da União hoje. E ele serviu de referência para as estruturas da administração direta e indireta de estados, municípios e Distrito Federal. Simples assim. Agora, a pergunta que eu tenho para fazer, ela é o seguinte, olha, a administração pública indireta, vou até copiar daqui, ó, e transformar em pergunta, dá uma despertalhão aqui, lá vai, ó. A administração pública indireta é composta de órgãos e agentes? Isso é que eu quero saber. Eu posso dizer que a estrutura da administração indireta é composta de órgãos e agentes? Neste contexto, não. Porque quando eu falo administração indireta, eu estou falando no sentido macro. A administração direta ela é composta por pessoas jurídicas administrativas. Então, a administração indireta ela é composta de autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e consórcios públicos. Agora, dentro de uma autarquia, INSS, dentro do INSS tem o Departamento de Recursos Humanos, tem a Procuradoria, tem o setor de transporte, tem a divisão de fiscalização. Dentro da pessoa jurídica, eu não estou falando dentro da administração direta. Então, a administração indireta é o macro, são as pessoas administrativas. Agora, dentro dessas pessoas administrativas, dentro das autarquias, das fundações, existem órgãos, unidades internas de competência. Então, quando ele fala a administração pública indireta é composta de órgãos, isso está errado. A administração indireta se compõe apenas de entidades administrativas. As entidades administrativas, lá dentro delas, elas sim podem ter órgãos se forem de direito público.
Porque empresa pública e sociedade de economia mista nunca terão órgãos lá dentro. Então fiquem atentos a esse detalhe também. Bacana. E um outro ponto importante que a gente pode destacar aqui é o seguinte, que são integradas à estrutura da administração pública. Então, assim, olha, da Presidência da República. Olha, os agentes e órgãos integrados à estrutura da presidência, governadoria e prefeitura, isso aí não tenham dúvida, isso é administração direta. E vai ser administração direta federal quando é integrada à estrutura da Presidência da República e depois estadual, distrital, municipal. Então, consolidem isso aí na mente de vocês. Então, por que o item está errado? Resumindo a parada. Porque a administração indireta não se compõe de órgãos, ela se compõe de entidades. É um erro. E esses órgãos e serviços integrados à estrutura da presidência chama-se administração direta federal. Então aqui o correto seria administração direta federal. O correto nessa questão seria isso. Muito bom. Está no ritmo bacana? Eu quero que vocês comentem aí. Professor, está muito acelerado. De manhã eu sou muito acelerado. Eu tenho que começar embalado amanhã, porque senão não chego no final do dia. Está muito acelerado, o ritmo está bacana, beleza? Eu sei que talvez vocês não estejam conseguindo anotar. Não se preocupem. Façam apontamentos, porque todo esse material vai ser a versão 2.0 do material. Assim que terminar, eu faço uma revisãozinha e posto ou reposto lá no grupo do Telegram para vocês. Fiquem tranquilos. Beleza. Professor, onde está o grupo do Telegram? Na descrição do vídeo tem um link aí, é só você clicar que remete para lá. Muito bom. Vamos para a questão número 3. Novamente, sempre questão da Sebrasp. Tomar minha água, dar uma olhada aqui. Está ótimo, a rocha, diz o Alex. Bom. A respeito da organização administrativa. Olha o item aí. Olha aí. O enunciado. A respeito da organização administrativa da administração pública, julgue o item. Olha, quando fala organização administrativa, o que é? Pode colocar aqui. O que é a organização administrativa? Isso aí, gente, já é o estudo dirigido. Você precisa saber, organização administrativa, ele está falando da administração direta, você precisa saber tudo sobre a administração direta, a administração indireta, os fenômenos da descentralização, desconcentração, centralização ou concentração, dos agentes, dos órgãos e das características das entidades da administração direta. Então, quando ele fala organização administrativa, é tudo, é o capítulo todo. E aí, o item diz: a relação entre a administração pública e seus administrados é caracterizada pela verticalidade. Gente, desculpa ter de falar o óbvio, mas é melhor falar do que deixar passar em branco. Quem são os administrados? Eu sei que vocês não estão nesse nível iniciante, faixa branca, mas nunca interpretem administrados como sendo agentes. Administrados somos nós, particulares, indivíduos que não estão subordinados à estrutura funcional
dos órgãos e entidades. Beleza. Prosseguindo. A relação é de verticalidade? Então ele diz assim, olha, que tem uma relação, ele fala da relação e ele fala relação de verticalidade. Eu fiz questão de trazer esse item muito simples, só para você ficar atento a uma questão. Olha, isso aqui é uma decorrência do princípio implícito basilar da supremacia do interesse público. Tá aí. E o que é essa decorrência? Ou seja, a verticalidade da administração em relação aos particulares, também chamados de administrados. Então, uma outra forma de expressar numa questão de prova que a administração goza de supremacia, de prerrogativas em relação aos administrados, aos particulares. Uma outra forma muito frequente de dizer isso numa prova do CESP é dizer que entre a administração e administrados particulares existe uma relação de verticalidade, ou seja, a administração tem supremacia, tem prerrogativas. Então, você pode até colocar isso aqui, tem a ver com as prerrogativas da administração em relação aos administrados. Simples assim. Bacana? Uma coisa que parece simples ou que é negligenciada é essa questão das expressões terminológicas próprias daquele assunto. Às vezes, quantas vezes eu mesmo não fico com dúvidas numa questão de afro, numa questão de empresarial, por quê? Porque não estou acostumado ou tão acostumado com todas as expressões terminológicas pertinentes daquele conteúdo. Por exemplo, verticalidade é uma das expressões que está intimamente ligada à supremacia do interesse público e a prerrogativas. Então, às vezes você lê o item e fica, será que tem essa verticalidade? Será que o nome é esse? Será que o erro não está na palavra verticalidade? Surge essa dúvida. Como é que se supre isso? Lendo, relendo e acompanhando tanto questões como material teórico. Mas nada melhor para eliminar isso, ou seja, essa expressão é acertada ou não é? É. Então, a gente tem essa relação aí. Portanto, vamos só finalizar. Está certo este gabarito. Certíssimo aqui para vocês. Próximo. Finalizar aqui. Então, só recapitulando, gente. Cada setinha dessa é o direcionamento do seu estudo, da sua revisão. Se você está dominando muito bem, vai estudar outra disciplina, contabilidade, estatística. Se você ainda tem algumas dúvidas sobre esses pontos, pegue o seu resumo, pegue o seu material. Prosseguindo, questão número 4. A questão número 4, vamos só fazer um ajuste aqui. Lá vai. Diz, a respeito da organização administrativa da administração pública, a mesma coisa, julgue o item a seguir. E aí vem o item. O Poder Executivo exerce função administrativa com caráter infralegal e com prerrogativas instrumentais. Mais uma vez, essa questão que eu selecionei, ela tem a ver não com o aspecto conceitual, ela tem mais a ver com o aspecto das expressões terminológicas, técnicas próprias daquele assunto. Então ele diz, Poder Executivo. Poder Executivo. Quando fala aqui Poder Executivo, ele está querendo saber de você o seguinte, função precípua principal do Poder Executivo. Óbvio, você pode até anotar aí, função administrativa, não tem
problema. Agora, ele diz assim, exerce função administrativa com caráter infralegal. O que significa o caráter infralegal? O que significa esse tal caráter infralegal? Sabem dizer o que é isso? Bom, caráter infralegal, tá aí. É a prática de atos administrativos concretos ou abstratos. Esses abstratos são os normativos, mas que sempre cumprem a lei, nunca ou quase nunca podem inovar no ordenamento jurídico. O que isso significa? Que toda e qualquer atuação do Poder Executivo na função tipicamente administrativa é uma atuação de caráter infralegal. O que isso significa? Que não pode criar obrigações, deveres e direitos que já não estejam autorizados e previstos em uma lei. Ainda quando se edita um regulamento, um provimento, um decreto, uma resolução, uma portaria com caráter regulamentar, você pega uma resolução, tem artigos, incisos, parece muito com a lei, mas qual é o diferencial? Por ser uma atuação de caráter infralegal, não pode inovar no ordenamento jurídico. Inovação no ordenamento jurídico por conduta infralegal viola o artigo 5º, inciso 2º, que é o princípio da legalidade. Ninguém poderá fazer, será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então tá isso. Mas, professor, por que o senhor colocou quase nunca? Por que colocou quase nunca? Simples, porque existe a possibilidade, uma única possibilidade constitucional do decreto autônomo no direito brasileiro. Então, este quase nunca que nós estamos vendo aí, vamos criar essa ressalva aqui. Esse quase nunca é o que está no artigo 84, inciso 6º da CF/88. Aqui é a única hipótese de decreto autônomo no direito brasileiro, conforme a nossa Constituição de 88. Beleza? Então, esse é o caráter infralegal e com prerrogativas instrumentais. Com prerrogativas, eu vou grifar aqui só os instrumentais. O que significa dizer que as prerrogativas administrativas são instrumentais. O que significa dizer que as prerrogativas administrativas são instrumentais? Isso tem a ver com a função e o uso dos poderes administrativos. A Banca Sebrasp tem uma característica muito forte da interdisciplinaridade entre os tópicos e pontos do próprio edital. Então, é uma questão de organização administrativa, mas traz um componente do estudo dos poderes. Todo e qualquer poder, então, você pode resumir da seguinte maneira, vamos resumir da seguinte maneira. Todo aquele investido
em um cargo ou função do Estado terá poderes para agir. Porém, tais poderes lhes impõem deveres. Lhes impõe deveres. E um desses deveres é o dever de agir. Só que os poderes são sempre meios para um fim, ou seja, instrumentais. Cumprir os seus deveres. Inclusive, o Celso Antônio Bandeira de Mello tem uma frase que explica muito bem isso. Ele diz: nenhum poder administrativo pode ter fim, pode ter propósito em si mesmo, o poder pelo poder. Ele sempre se justifica como um meio necessário e legítimo para cumprir um fim público. Todas as vezes que se exerce um poder administrativo de maneira desconecta ou desconectada em relação ao fim público, você vai ter o abuso de poder do tipo desvio de poder. Então, todas as vezes que um poder administrativo não é meramente instrumental, o propósito não é meio para se alcançar um fim, você estará diante da figura do desvio de poder, também chamado desvio de finalidade. Cuidado com isso aí. Então, aqui a gente já incrementou o que significa esse poder aqui. Muito bom. Então, dessa maneira, a gente pergunta: o poder executivo exerce função administrativa com caráter infralegal? Sim, para produzir atos concretos e abstratos. Um ato concreto é aquele que se aplica imediatamente a uma situação específica, a sua nomeação. Um ato administrativo infralegal abstrato é o regulamento da Polícia Civil, que dispõe sobre várias circunstâncias que vierem a acontecer do ponto de vista regulamentar dentro da polícia. Então a gente tem essa situação. Este nosso item aqui, olha, é um item que ficou certo. Está aqui. Gabarito para esse item, gabarito certo. Muito bom. Vamos para o nosso item. Eu quero fazer uma pergunta muito singela a vocês. Quem aí está me xingando porque gosta de anotar e não está conseguindo anotar? Quem está? Dúvidas? Final da aula. Pode ser, não tem problema. No final a gente já está se caminhando para o final, a gente trata das dúvidas. Não tem problema. Vamos postando as dúvidas e depois eu vou dar um pente fino nas dúvidas. Beleza. Eu sei que vocês não estão conseguindo anotar tudo na velocidade, mas eu vou disponibilizar esse material, versão 2.0. Questão número 5. Olha só. O enunciado diz: a respeito da organização administrativa da administração pública, julgue o item que se segue. Quando fala, gente, organização administrativa, você deve se preparar para responder praticamente tudo sobre administração direta, indireta, órgãos, agentes, centralização, descentralização e por aí vai. Beleza? Bacana. Caramba, essa aqui ficou repetida. Poder executivo exerce função. Vamos deletar essa aqui. Olha, a questão número 5 foi deletada. Então, vamos colocar aqui como censurada. Olha só. Não é esse que eu queria. Eu queria esse aqui. Olha. Vamos colocar. Pronto. Foi censurada. O estagiário colocou. A gente olha e reolha isso aqui, revisa, mas passa direto. Beleza. Bom. Próxima questão, 6. Se eu tivesse trazido só 5, a aula acabava agora. Graças a Deus, eu devia ter feito isso para poder encerrar a aula agora. Bacana. Questão número 6. A respeito da organização administrativa e dos poderes e deveres da administração pública, julgue o item. Quando o enunciado faz isso, ele está dizendo assim: a respeito de tudo ou quase tudo no direito administrativo. Organização, poderes e deveres. E aí, o item diz assim, olha.
a distribuição de competências a órgãos subalternos despersonalizados, como as secretarias gerais, é modalidade de descentralização. Eu trouxe essa questão porque ela é clássica. Eu quero que você se acostume com essa expressão aqui, olha, essa expressão. Distribuição de competência. Quando falar distribuição de competências, cuidado. Cuidado. Por quê? Porque essa distribuição de competências, ela pode ser interna para órgãos. E quando isso acontece, o fenômeno é desconcentração. Eu sei que vocês estão carecas de saber isso aí, já enjoados, mas não custa direcionar onde a banca vai trabalhar. Bacana. E pode ser uma distribuição externa para pessoas jurídicas autônomas. E aí a gente tem aqui, olha, a descentralização. Pronto. Simples assim. Então, eu quero que vocês se acostumem com essa expressão aqui, olha. Distribuição de competências a órgãos subalternos. Gente, quando fala distribuição de competência a órgão, acabou o assunto, morreu o assunto, não tem conversa. Está falando de desconcentração. Bacana? E não custa lembrar, mas órgãos nunca possuem personalidade jurídica. Inclusive, lá no meu perfil tem um que eu chamo de pílula de revisão, um videozinho de 1 minuto que eu retirei de um vídeo maior lá do raio-x da questão, onde eu explico o seguinte, em não confundir independência com sujeito de direito. Então, não confundir o sujeito de direito titular da competência com o poder ou órgão competente. Então, o sujeito de direito competente é a União. Agora, a União tem vários órgãos competentes cujo sujeito continua sendo a União. Então, vamos falar alguns órgãos competentes da União? Então, vamos lá. Senado, Câmara, STF, Ministério da Justiça, Ministério da Economia, são órgãos com competência. São unidades ou centros de competência para atuação. Mas qualquer um deles, quando atua, o sujeito de direito responsável, com base na teoria do órgão que nós vimos hoje, é a pessoa jurídica União. Então, não confundir sujeito de direito titular da competência com unidade ou órgão competente para a atuação naquela situação concreta. Então, órgãos são sempre despersonalizados, como as secretarias gerais, é uma modalidade de descentralização de poder. Aí aqui a gente coloca no vermelho condenando, está errado, seria desconcentração. Então, item errado aqui. Eu sei que vocês gabaritam isso com muita facilidade, mas o que eu quero que vocês façam neste momento é o seguinte, é fazendo apontamentos sobre quais são os elementos conceituais que com muita frequência, em várias questões de vários concursos, o Sebrasp gosta de cobrar. Então, não tenha dúvidas em relação a isso aí. Eu seria capaz de apostar que vai ter uma questão ou uma altíssima probabilidade de ter uma questão sobre desconcentração ou descentralização na sua prova da PCDF.
Professor, mas e se eu for fazer o concurso do Sebrasp do TJ? Vai ter essa questão. E se eu for fazer Polícia Federal? Vai ter essa questão. A probabilidade é muito alta. Então ele cobra sempre as mesmas coisas? Os mesmos temas, mas ele coloca em contextos diferentes. Beleza. Então tá aqui, é isso que a gente precisa saber sobre essa questão. Questão número 7. Questão número 7. Professor, questão de prefeitura, o senhor está de sacanagem, vou fazer polícia civil. Prefeitura, ei chefe, chefa, olha aqui, olha, é o concurso de procurador municipal, a remuneração era mais de 19 mil, isso, privativo bacharel em direito, foi uma guerra esse concurso, uma guerra. Então vamos lá. A respeito de improbidade administrativa, processo administrativo e organização administrativa, julgue o item. Beleza. Dica: se o enunciado menciona vários capítulos do direito administrativo, não necessariamente todos esses capítulos serão cobrados nesse único item. Pode acontecer que sim, pode ser que não. Então fiquem atentos a isso. Lá vai. O item diz o seguinte. 7. A criação de empresa pública é um exemplo de descentralização de poder realizado por meio de direito privado, ainda que a instituição da empresa pública dependa de autorização legislativa. Tá aí. Essa questão já é uma coisa um pouco mais sofisticada. Então vamos lá? Muita calma. Criação de empresa pública. Criação de empresa pública. Então, aqui, nessa questão, é o fenômeno da descentralização. Não tenho dúvida disso. Bacana. É um exemplo de descentralização? Perfeito. Nós já tínhamos destacado isso. Agora ele fala descentralização de poder. Descentralização de poder. Tá aí. Olha só. Competência administrativa é igual a poder administrativo. São sinônimos? Não. Este igual aqui é na ideia de equivalência. Por quê? Todo aquele que recebe da lei uma competência, na verdade, a lei cria o cargo e prevê as competências para esse cargo. Todo aquele que recebe competência por lei, ele recebe poderes administrativos. Então, delegar competência sempre será delegar poderes administrativos. Desconcentrar competências sempre será desconcentrar poderes administrativos. Descentralizar competências sempre será descentralizar poderes. Conseguiram pegar a ideia do porquê eu estou dizendo que competência administrativa e poder administrativo se equivalem quando eu estou falando de delegação, quando eu estou falando de desconcentração ou quando eu estou falando de centralização? Porque se eu delego uma coisa, se eu desconcentro uma coisa, inevitavelmente estou desconcentrando, delegando, descentralizando a outra. Não tem como dizer que foi desconcentrado um poder para outro órgão sem que tenha sido também desconcentrado o poder administrativo correspondente a essas competências. Simples assim. Tudo bem? Então, não tem problema. A criação de empresa pública é um exemplo de descentralização de poder. De qual poder? Do poder que o ente federativo tem de executar um serviço ou de explorar uma atividade econômica, realizado por meio de atos
por meio de atos de direito privado. E aqui, tomem cuidado. Olha, presta bem atenção. Como é que se faz? Então, como se cria uma empresa pública? Como se cria uma empresa pública? Simples assim. Como se cria uma empresa pública? Primeiro, promulgação, publicação e vigência de uma lei ordinária específica autorizativa. Ao promulgar, publicar e essa lei específica entrar em vigor, a vigência, ainda não existe a empresa pública, ainda não existe a fundação, ainda não existe a sociedade de economia mista. Isso aqui eu estou chovendo no molhado, eu estou dizendo para vocês o quê? Artigo 37, inciso 19 da CF/88. Simples assim. Qual é o próximo passo? O próximo passo é um ato administrativo constitutivo, que vai ser o quê? Normalmente é um decreto do chefe do poder executivo respectivo. Do poder executivo federal, distrital, estadual, municipal. E depois leva-se a registro no ente competente, pode ser cartório ou junta comercial. Cartório, se for uma prestadora de serviço, junta comercial, se for uma exploradora de atividade econômica. Leva-se a registro o ato constitutivo, indicado acima, no item anterior. Beleza. Essa é a criação. Qual é a pegadinha da nossa assertiva? Olha só, já vou colocar o gabarito. Certo. Eu vou ler com vocês, muita atenção, eu vou ler novamente o item todo com vocês e ao final eu vou fazer uma pergunta de ouro, a pergunta do milhão. Olha lá, acompanha comigo. A criação de empresa pública é um exemplo de descentralização de poder, realizado, eu não me aguento, vamos lá, realizado por meio de atos de direito privado, ainda que a instituição da empresa dependa de autorização legislativa. Dá licença de eu grifar só isso aqui. Dá licença de grifar só isso aqui. Realizado se refere à descentralização, que é uma expressão feminina, ou realizado se refere a poder, que é uma expressão masculina. Se eu falar alguma loucura do ponto de vista de língua portuguesa, podem meter o malho aí. Deem um desconto. Mas prestem atenção. Estão vendo? Então, faz-se a descentralização do poder. Daí em diante, o poder que foi descentralizado será realizado, será executado por meio de atos de direito privado. Meu Deus do céu, o item está certo. Tudo isso que eu descrevi aqui, ó, todas essas setinhas, ainda são atos administrativos de direito público, para constituir.
Depois que está efetivamente constituída, agora esse poder que foi descentralizado, ele precisa ser realizado, executado. E na hora que ele vai ser executado, se eu estou falando de uma empresa pública, se eu estou falando de uma sociedade de economia mista, ele será realizado predominantemente por atos de direito privado, porque elas são regidas predominantemente por direito privado. Eis aí uma questão top. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte, que não adianta condicionar a sua cabeça só para enfrentar a hidra, aquela coisa mitológica, e as 9 cabeças. Não. Eu tenho que condicionar você para acertar questões mais simples, como nós já fizemos. Em torno de 15% dos itens podem aparecer faixa preta. Professor, então vamos trabalhar só no faixa preta. Se eu condicionar você demais a pensar só no demônio, quando chegar na hora da prova, você vai ficar vendo assombração, visagem em todas as questões. E vai ser um festival de erros. O candidato não pode chegar assombrado em provas de concurso. Por quê? Porque 60% dos itens são médio fáceis e fáceis. Uns 30%, 25% são medianos difíceis e uns 15 a 10% são para arrancar os cabelos da cabeça. Se eu te preparar só para o pior, você vai chegar com a alma assombrada e vai achar que todo item infantil tem uma pegadinha. E aí vai ser um festival de erros. Falo isso com quase 20 anos preparando alunos para concurso. Quem chega assombrado em prova é um festival de erros. Beleza? Tranquilo. E aí a gente finaliza isso aqui. A outra coisa que, então, vamos colocar aqui, olha. Abreviando, empresa pública / sociedade de economia mista. Isso é uma abreviação. Empresa pública / sociedade de economia mista. Tá aí. Pronto. Predominantemente exercem suas atribuições, ou seja, poderes que lhes foram descentralizados por meio de atos de direito privado, porque elas são sempre regidas predominantemente por normas de direito privado. Simples assim. Tudo bem? Muito bom. Questão número 8. Questão número 8. Então aí, facilmente. Olha, nós estamos no primeiro episódio. Nós vamos fazer sábado e domingo, se a saúde assim nos permitir e Deus nos livrar desse coronavírus, até o dia da prova. Então, não tenham pressa. A minha ideia é usar uma das técnicas que eu uso comigo mesmo para ser aprovado. É a técnica que eu chamo de a ideia do oceano. Ou seja, imagine mergulhar você dentro do oceano. No início, você vai estar desesperado, olhando a água para todo lado. Se você começar a nadar como se fosse bater os 100 metros de piscina, 100 metros rasos na piscina, você vai morrer afogado. É nadar na manha, remar. Não tão na manha, mas o que eu quero é exposição curta, a gente vai fazer 1 horinha aí, e contínua ao direito administrativo quase todos os dias. Se você está pegando esses episódios aqui, isso aqui está focado para o seu concurso. Mas na nossa temporada de segunda a quinta, lá no raio-x da questão, à noite, todo dia, de segunda a quinta, 21 horas e 5 minutos, você também vai estar exposto aos mesmos conteúdos, num formato diferente, do direito administrativo. Essa exposição quase que diária, contínua, isso vai fazer você dominar o oceano.
Não adianta você soltar de helicóptero lá no meio do oceano e você querer meter o braço e chegar em 10 segundos lá na beira da praia. Vai morrer afogado, vai morrer de cãibra. Seu cérebro não consegue absorver com tanta velocidade. A exposição contínua, repetitiva, massiva, adestra até animais em circos quando isso ainda era possível. Até isso faz. A exposição contínua. Então, vamos fazer isso com vocês. Nós vamos parar aqui na questão número 8. Amanhã, às 7 da manhã, continuamos a questão número 8. Eu vou mandar mais questões e a gente vai fazendo. Quem está no canal do Telegram vai receber algumas pílulas. Entre essas pílulas são questões comentadas em PDF, que quem já recebeu sabe que são verdadeiras aulas escritas. Tudo isso para aumentar a sua exposição. E eu vou aumentar a exposição não em grande volume. Eu não vou pegar você e colocar 8 horas fazendo direito administrativo. Eu vou colocar você em materiais que levam 10 minutos, 1 minuto, 1 hora, como agora, 15 minutos. É a exposição contínua e não a superexposição intensa. Exposição contínua ao conteúdo é diferente de exposição intensa. A exposição intensa funciona muito bem na reta final. Faltando menos de 10 dias para você não estafar, mas com muito cuidado para você não sofrer um piripaque antes. Exposição super intensa muito antes da prova, 2, 3 meses, ela é contraproducente. A curva de rendimento vai caindo. Isso é uma coisa que é óbvia, inclusive para atletas olímpicos e atletas esportistas profissionais. Você tem que dosar a curva para ela ficar crescente. E é o que a gente vai fazer aqui. Eu vou para as dúvidas. Quem tiver dúvida, a hora é agora. A Eliana, ela quer que eu responda sobre a diferença entre a administração ter ou não ter. Pior que eu nem instalei a minha mesa de aula para fazer um desenho hoje aqui. É o seguinte, deixa eu ver se eu consigo fazer esse desenho aqui. Não tenho aqui. Não estou sem minha mesa aqui para eu fazer o desenho. Mas vamos lá. É assim, ó. Pensa na administração pública. Administração pública, ponto. Administração pública, ponto. Então, deixa eu fazer a forma esquematizada, voltando lá naquela questão, que aí eu acho que já vai ficar escrito para vocês e fica bacana. Administração, administrados... Aqui a relação, órgãos, administração direta, a investidura legítima, está aqui. Vamos usar esse ponto aqui para colocar. Vamos aqui. A dúvida da Eliana, pode ser a sua dúvida também. Então, vamos só dar mais um aqui, um espaço, vamos colocar aqui. Então, vamos colocar em negrito e colocar assim, ó. O gênero todo chama-se administração, chama-se organização administrativa do Estado / administração. Beleza. Isso aí tem uma unidade federal, tem estadual, tem distrital e tem municipal. Beleza. Então, a organização administrativa vai neste patamar. Beleza. Aí a gente coloca aqui o seguinte. Vamos colocar o seguinte. Olha. Aí nós temos a chamada administração direta. Essa administração direta, ela pode ser federal, ela pode ser estadual, ela pode ser distrital e ela pode ser municipal. Bacana. Beleza. E aí, eu quero que você entenda o seguinte. Dentro da administração direta, o que nós vamos ter? Então, o mais amplo se chama organização administrativa do Estado ou da administração. Beleza, Eliana? Tranquilo. Aí,
dentro dessa organização, nós temos a administração direta. A administração, vou destacar para você aqui, olha, a administração direta. E aí aqui a gente tem os órgãos e agentes integrantes integrantes de quê? Presidência da República, além disso, governadoria, além disso, prefeitura. Pronto. Isso é administração. E essa é a parte do quem, é a chamada parte subjetiva, a perspectiva subjetiva da administração direta. E a gente tem a parte objetiva. E a gente vai colocar os serviços públicos integrados a cada um dos entes federativos. O que seriam esses serviços? O serviço de justiça, o Ministério da Justiça faz, a Secretaria de Segurança faz, o serviço de saúde, o serviço de educação, o serviço de obras, o serviço de cultura, previdência, economia e fazenda, títulos, tesouro, então tá lá. Bom, e aí a gente tem a administração indireta. A administração indireta, que pode ser federal, pode ser estadual, pode ser distrital e pode ser municipal. Tá aí. Vamos só dar um espaço aqui para ficar melhor para visualizar. Tá aí. Então, administração indireta agora. Tá aqui. Na administração indireta, a gente vai ter o seguinte. Na administração direta, teremos o seguinte. Olha lá. Vamos ter as entidades que são as pessoas jurídicas administrativas. Quem são elas? Autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e os consórcios públicos. Tá aí. Tudo. Dá uma organizada nisso aqui que está meio bagunçado. Olha lá. Simples assim. Beleza. Tranquilo em relação a isso? Beleza. E o que a gente pode perceber também? Que aqui na administração direta, a gente pode ter também o seguinte: os agentes públicos que desempenham as funções públicas. Aqui nas entidades da administração direta, na administração direta eu só tenho as pessoas. Aí agora eu te convido a pensar o seguinte. Tá aqui. Eu coloco atenção. Qual é a atenção que você deve ter? Dentro das entidades da administração indireta, existem o quê? Aí nós temos órgãos internos. Além disso, agentes públicos. Nós temos
serviços públicos a serem executados. Beleza. Vamos lá. Agora que eu já fiz o resumo, deixa eu explicar bem lentamente. Olha só. Vamos voltar aqui. Quando eu falo organização administrativa do Estado ou estrutura administrativa do Estado, isso engloba a administração direta e indireta, federal, estadual, distrital, municipal. Ponto. São os dois itens que estão lá dentro. Bacana? Beleza. Agora, quando eu falo administração direta, ela se compõe dos órgãos integrantes da Presidência da República, da Governadoria ou da Prefeitura. A administração direta também se compõe dos agentes que estão lotados nesses órgãos. Os órgãos superiores e subalternos, secretarias, ministérios, departamentos, setores, núcleos. E também os serviços que serão executados por esses órgãos através de seus agentes ou por meio de seus agentes. Então, quando eu falo organização administrativa, eu tenho dois componentes lá dentro. Administração direta e indireta, que pode ser federal, estadual, distrital, municipal. Quando eu falo administração direta, ela vai se compor dos órgãos integrantes à presidência, governadoria e prefeitura, aos agentes integrados ali também e aos serviços que ali devem ser executados. Agora, quando eu falo administração indireta, tem um único item. As entidades da administração indireta, que são autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades, consórcios. Quando eu estou falando especificamente das entidades em si, quando eu falo, por exemplo, de uma autarquia, dentro da autarquia pode ter uma unidade interna e tem. Tem a presidência. O que é a presidência de uma autarquia? Essa unidade, presidência de uma autarquia, é um órgão dentro de uma autarquia. Isso aqui aparece no CESP. Eu vou negritar e colocar em itálico, entre parênteses para vocês. São chamados de administração pública descentralizada, desconcentrada. Olha isso. Se você der um Google, você vai achar questões com essa expressão. Então, para comprovar, questões inclusive do Sebrasp, para comprovar o que eu estou falando, a teoria, está aí. Posso até selecionar uma questão dessa e trazer numa próxima live. Pode ficar tranquilo. Entenderam isso aí? Muito bem. Então, quando eu falo de cada entidade especificamente, lá dentro pode ter órgãos, mas cuidado, só vai haver órgãos nas entidades da administração indireta que sejam de direito público. Portanto, nunca haverá órgãos dentro de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundações públicas de direito privado. Por quê? Porque o fenômeno da criação de órgãos é sempre um fenômeno de direito público. E aí, dentro das entidades vão ter os agentes também e os serviços a serem executados. Foi muito boa a pergunta, porque eu pude fazer um aprofundamento trazendo para vocês uma expressão que aparece em prova do CESP-Sebrasp. Administração pública descentralizada, desconcentrada. Está falando dos órgãos dentro das entidades descentralizadas da administração pública. Órgãos dentro de autarquias e fundações públicas. Matamos uma pergunta, uma dúvida. Vamos para outra. Vamos ver a luz. Top, professor, muito obrigado. Professor, pode ser cobrado contrato de gestão? Inclusive, eu acho que eu trouxe questão... o Marcos Brito perguntou se pode ser cobrado contrato de gestão. Marcos, pode sim. Por quê? Porque o contrato de gestão ele está previsto no artigo 37. Eu creio que não pode cobrar contrato de gestão na sua aplicabilidade.
porque seria a Lei 9649 de 97. Eu acho que não. Mas, genericamente falando, do contrato de gestão nos termos da Constituição, pode sim. Então, o Marcos perguntou o seguinte: pode cobrar contrato de gestão? Anotem aí. Se cobrar contrato de gestão, e pode cobrar, vai cobrar exatamente como está no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. Quem quer dever, promete, né? Quem, como diz o Lenine, quer dever, prometa. Então eu vou prometer, me lembrem, me cobrem, que se não em uma questão, numa dessas nossas lives futuras aqui do final de semana, eu vou fazer uma abordagem, um esmiuçamento, né, do que está no parágrafo 8º, item por item. Como eu estou fazendo aqui, destacar item por item, dar o conceito de cada um, explicar para vocês do que pode cobrar. Então, se cobrar contrato de gestão, vai ser só nos limites do que está no parágrafo 8º do artigo 37 da CF. Por que eu sei isso? Porque ele nem falou agência executiva especificamente e especialmente não falou sobre a lei 9649 de 97. Bacana. Mais alguma dúvida? Deixa eu ver, professor. Departamento Pessoal do IBAMA é um órgão? O Alexandre Mouzinho perguntando. Departamento de Pessoal do IBAMA é um órgão dentro de uma autarquia. Setor de transportes no INSS é um departamento, é um órgão dentro de uma autarquia. É o que se chama, é o que o próprio SEBRASP chama, administração descentralizada, desconcentrada. Está anotado aí para vocês. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Contrato de gestão, é isso. Fechou. Pode deixar que eu cobro. É uma das matérias mais difíceis. Não. Essa matéria é tranquilíssima. Beleza. Gente, muito obrigado. Eu peço como remuneração desse trabalho aqui que vocês divulguem para Deus e o mundo. Se inscrevam e deixem o like aí no canal. Quem ainda não acessou, aí na descrição do vídeo tem o link para você acessar o canal do Telegram, porque o canal do Telegram é onde eu converso com vocês ao longo do dia, da programação, mando materiais e aí mando alguns conteúdos complementares. Então o canal do Telegram é o canal do Telegram específico para essa live. Tem 2 canais do Telegram, um para as nossas lives normais do raio-x da questão da semana e tem agora sobre esse especificamente, que é focado mais nas questões do CESP. Espero que vocês tenham gostado do formato, a gente vai aperfeiçoando. Deixem aí suas dicas e comentários no vídeo aí, né, abaixo do vídeo. Daqui a alguns poucos minutos, né, espero que a internet funcione bacana, eu vou deixar o vídeo disponível. E aí eu vou deixar uma coisa bem clara. Esse vídeo aqui vai ficar disponível. Esses vídeos, tanto de hoje como da manhã, esses vídeos vão ficar disponíveis até segunda-feira, meia-noite. Os vídeos do final de semana, eles ficam disponíveis para você assistir e rever quantas vezes quiser, divulgar para os amigos, mas eles estão disponíveis até segunda-feira, meia-noite. O de hoje e o de amanhã ficarão disponíveis até segunda-feira, a próxima segunda-feira, meia-noite. E assim será sucessivamente. Bacana? Beleza. Daqui a pouco ele vai estar disponível no canal. Assim que ele estiver disponível no canal, eu aviso lá no Telegram. Muito obrigado. Um bom dia de estudos para todos. Se aprofundem não só na minha disciplina, mas nas outras também. Vamos caminhar que dá tempo de conquistar essa vaga. Um abraço. Tchau, tchau.